dia, boa tarde, boa noite para vocês, gente. Nós agora vamos fazer uma aula aqui sobre representação através da planta, mas não é uma árvore, né? Na planta, na geografia, a gente está se referindo a uma visão, que vocês já estudaram, a visão vertical, certo? E aí vocês estão vendo alguns exemplos, vocês estão vendo aí o cone, um chapéuzinho de aniversário, vocês estão vendo embaixo uma caixa de sapato. Vocês estão vendo que na primeira parte, né, a primeira parte do desenho, essas figuras estão sendo olhadas de cima para baixo, na visão oblíqua. E nós vemos uma parte de cima e a parte do lado, como a gente viu na outra aula. Do lado direito de vocês, já são essas mesmas figuras, só que com a visão vertical, vista de cima. Na representação, através de planta, nós vamos usar muito essa visão. Só vamos usar essa visão, certo? Que é a visão vista de cima para poder representar um lugar. Olha aí o exemplo da mesa e das cadeiras. A primeira é a visão oblíqua, que é a visão de cima para baixo. A segunda é a visão vertical, que é a visão vista de cima. Pessoal, esse assunto vocês podem estar acompanhando também lá na página 24 e 25 do livro de geografia de vocês, tá? Então assim, gente, para fazer uma casa, a gente também utiliza planta. Um outro tipo de planta chamada de planta baixa. Mas é a mesma representação da casa, só que vista de cima. Vamos lá, sem o telhado, claro, né? Então, assim, sua casa, antes dela virar essa casa que vocês moram, foi feito um projeto, foi feita uma planta. Foi feita essa chamada planta baixa, que é uma representação, viu, gente? Uma representação da visão vertical, certo? A visão que a gente brinca, é a visão de Deus, que é lá do céu, a visão de cima para baixo. Você pode representar uma casa, você pode representar qualquer local através dessa planta. Aí no livro de vocês, na página 24 e na página 25, vocês estão vendo aí uma representação através de planta de uma cidade. É bom vocês acompanharem juntamente comigo com o livro na mão, tá? Vocês estão vendo aí, ó, é a visão da cidade vista de cima. E através dessa visão você consegue enxergar as ruas, você consegue enxergar o desenho das casas, a separação das casas. É a mesma coisa que vocês estão vendo aí agora na imagem que está passando no vídeo de vocês. Vocês estão vendo aí a separação da casa. Estão vendo o quarto, vocês estão vendo o banheiro, a sala, vocês estão vendo a cozinha. Isso aí é a visão de cima, gente. Não é a visão de lateral dessa casa, como está na primeira imagem. A planta é uma representação, como eu disse a vocês, da visão vertical, tá? Se sua casa não tivesse telhado, ela seria vista dessa forma lá de cima. Todos os espaços seriam desenhados assim, muito parecido. Claro que sua casa é diferente dessa, né? Mas aí tem, ó, cada linha que vocês estão vendo tem uma separação entre os cômodos. Aí tem a sala, tem a separação, esses lugares mais abertos aí são as portas, certo? E tem, cada linha dessa aí representa uma separação. Vocês estão vendo aí o corredor, né, por onde se vai até lavanderia. Esse desenho é bem representativo, tá? Eu quero que vocês, através desse desenho, você veja que aí geralmente o pedreiro, alguém que vai fazer a casa, ele utiliza, né, desses tipos de desenhos da planta para poder colocar até os tamanhos. Eu quero isso aqui com 1 metro, eu quero isso aqui com 2 metros, eu quero essa parte aqui com 5 metros. E é assim que é feito um projeto, né, de construção de uma casa. Então, pessoal, como a gente pode ver, existe a figura aí, voltando nessa figura do cone. Esse cone, como ele é visto de cima, como essa caixa de sapato é vista de cima, né? Nós temos que prestar bastante atenção no que nós vamos mostrar dentro da representação da planta. Vejam que a gente só mostra, preste atenção que a gente só mostra essa visão de cima, ela dá um detalhe menor das laterais e mostra, né, as partes. Você vê que o biquinho, a ponta do cone, nem aparece, né? Só vê a pontinha vermelha.
A caixa de sapato, que ela é laranja e verde. Você não vê a parte azul, não vê a parte vermelha. Você só vê essa parte laranja e verde. Você não vê como ela é por baixo. Só vê ela como é por cima, tá? Eu vou mostrar aqui alguns exemplos a vocês de algumas plantas. As plantas, gente, precisam... a representação por planta também, elas geralmente vêm com legendas, tá? Como tem assim, tá escrito mesa e cadeira, né? Vista de cima. Não é bem isso, mas aqui só para explicar a vocês que a gente vai precisar identificar esses objetos, porque a visão vista de cima, ela não dá muito detalhe. Então a gente precisa ter alguns símbolos. Por exemplo, né? Nós temos aí um cubo, um cilindro e um quadrilátero. Então a visão vista de cima do cubo, como se fosse um dado, a gente só vê esse quadrado. O cilindro, nós só vemos esse círculo. E no quadrilátero nós vemos um retângulo, né? Só aquele traço. E aqui, gente, nós vamos prestar bastante atenção que vou passar algumas fotos, né, de plantas. Alguns exemplos de plantas, essa visão vista de cima. Aí vocês estão vendo, né, um exemplo de uma cidade. Ela tanto em desenho quanto passou na vista do mapa. E agora a gente vai ver como essa planta ela pode ter algumas legendas, né? Porque a legenda, gente, é para justamente nos ajudar a identificar, porque vista de cima, todos os prédios, todas as coisas parecem ser muito iguais. Então aí eles definiram por cores. Observem, o hospital ele está em vermelho, né, as árvores em verde, nós temos o mercado em rosa, as lojas, né, em laranja, não, em marronzinho, um amarelo mais escuro. Isso para diferenciar, por isso a legenda é importante, né? Nós temos duas plantas aí, por isso a legenda é muito importante, para a gente poder entender o que é cada espaço desse, já que visto de cima, todos eles parecem ser iguais, são muito parecidos. Então existem alguns símbolos também, como aí, a praça está representada, né, pelas árvores, aí tem a igreja que tem um símbolo, né, a escola tem um outro símbolo, o hospital essa cruz, o supermercado o carrinho de compra. Então isso é para justamente nos ajudar a identificar a diferença, né, entre esses prédios, porque todos são muito parecidos vistos de cima. Como aí também, nessa outra imagem, vocês estão vendo, né? O hospital aí, qual é? A cruzinha, né? Tá dando para entender, pessoal? A planta ela é uma visão vista de cima. Esses símbolos que aparecem são para nos ajudar a entender, né, o que é que tem nessa planta. Aí a gente pode perceber de forma bem simples, né? O hospital, uma padaria, uma sorveteria, porque estão representadas por símbolos que dá para a gente entender e diferenciar dos outros. Os laranjas são as casas, os prédios, e esse verde no centro é uma praça. Agora eu vou passar aqui um exemplo de como a gente pode fazer uma planta, certo? A planta que a gente vai fazer aqui é a planta um exemplo de planta de um quarto, tá? Nessa planta vocês precisam deixar uma legenda explicando, como está aí do ladinho, o que é que tem nesse quarto. Porque a pessoa vê de cima não vai saber o que é que tem, né, dentro desse seu quarto, dentro dessa sua planta que você está fazendo. Então nós vemos aí um primeiro quadro, né, um primeiro quadrado, para representar o meu quarto. Nós temos aí do lado 4 objetos que eu vou usar para dizer o que é que tem nesse meu quarto, né? Vai fazer parte da legenda. Nós vamos usar aqui 4 objetos como exemplo, certo? Aí esse quarto vai ter uma cama, nesse quarto vai ter uma TV, nesse quarto vai ter uma janela, certo? E um quarto objeto que eu vou explicar na instante. Então, eu já fiz o desenho do quarto, essa aí é a representação através da planta. Vou desenhar, vou botar cores diferentes para cada objeto desse. E depois eu vou lá na legenda, faço a mesma coisa, pinto da mesma cor. Eu pintei a cama de marrom, eu vou lá e pinto de marrom. Pintei a janela de laranja, eu vou e pinto a janela de laranja. Como vocês podem ver, pessoal, tudo que vocês fizerem no primeiro desenho, no desenho grande, vocês têm que fazer do lado na legenda, tá? Com as mesmas cores. E esse é o meu desafio de hoje para vocês. É fazer uma planta do seu quarto, tá? Com todos os objetos e também com uma legenda.
Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Então, e a gente fica por aqui. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Abraço para todos.